Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.
Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.
Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão. A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos $2 bilhões nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis.
Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Thiago Fiorese, sou coordenador do mercado de mineração aqui na Axis, a Axis subsidiária da plataforma de qualidade de águas da Danaher no Brasil, e juntamente com os meus colegas especialistas de aplicação, Adalberto de Oliveira e Jonathan Almeida, vamos fazer aqui uma palestra técnica sobre o monitoramento do ciclo da água na mineração. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos aqui hoje. O chat vai estar aberto para perguntas. Gostaria muito que todos interagissem e teremos, após o término das apresentações, teremos o tempo aí para perguntas, responder as perguntas no final, ok? Bom, como eu comentei, a Axis é a subsidiária Brasil da plataforma de qualidade de águas da Danaher, né? A Danaher é uma empresa reconhecidamente globalmente para adquirir e construir negócios e de deixá-los de forma de crescimento acelerado e uma padronização, ok? Nesses 36 anos de história, nós temos já mais de 400 empresas adquiridas, então ela acaba fazendo uma padronização por meio de plataformas, né? E a Axis, ela é a subsidiária da plataforma de qualidade de águas, ou seja, empresas como a RAC, a Trojan, a OT, a Micrometer, são gerenciadas tanto comercialmente, logística e da parte toda técnica de assistência técnica aqui pela Axis no Brasil, que a gente vai falar um pouquinho mais, ok? Bom, o intuito dessa primeira parte da apresentação é uma parte mais institucional, então vai ser uma forma bem rápida. Vou falar um pouquinho sobre as 4 principais empresas que são do grupo, né, como a RAC, né, que vai ser mais discutida à frente com o nosso especialista, o Adalberto. A RAC ela é mais focada na parte de determinação de parâmetros de qualidade de águas e efluentes, então desde reagentes, equipamentos laboratoriais e equipamentos de processo para determinação de forma online, né, quando a gente fala de processo, mas para determinação de parâmetros de qualidade. A OT, que vai ser discutida um pouco mais de detalhe pelo Jonathan daqui a pouco, ela é mais focada na parte de hidrologia e meteorologia, ok? A Trojan é a plataforma da gente, é o pilar relacionado à desinfecção por ultravioleta, então ela entra diretamente no lugar da cloração em sistemas de desinfecção, sendo uma desinfecção física, ou seja, não tem adição alguma de produtos químicos como biocidas, e ela é muito mais eficiente em determinados patógenos, organismos aí em relação à cloração convencional. Essa é uma das aplicações e a mais comum, aí a gente já tem base instalada, inclusive em mineração, nessa aplicação no Brasil. A Micrometer ela é mais relacionada à medição de vazão, seja ela de vazão de líquidos, gases e vapores, em dutos pressurizados, né, canais fechados. Então, tem uma ampla gama de aplicações relacionadas a esse tipo de monitoramento. Como eu falei, a Axis é a subsidiária Brasil, a gente fica localizado na cidade de Jundiaí, mais ou menos 50 quilômetros da capital, São Paulo. Nós somos adquiridos pelo grupo no ano de 2009, então nós já temos uma estrutura robusta, incorporamos a mentalidade Danaher dentro dos nossos processos e temos uma cobertura nacional com mais ou menos 19 representações, com representantes locais, para atender com alta capilaridade aí a demanda dos clientes. Uma breve introdução sobre a importância do monitoramento ambiental. Óbvio, a gente vai falar muito mais hoje relacionado à questão da água, né? Então, a água ela é um recurso extremamente importante no processo de mineração, acompanha todo o processo mineral, desde a exploração até o beneficiamento, né? Só que, todos sabem, é um elemento finito, né? E que a gente tem que usar ele com muita parcimônia, com muita consciência, e hoje, em qualquer grande mineração, a gente vê indicadores relacionados ao reuso,
essa questão da reutilização para que o uso consciente da água se faça dentro do processo. Então, o intuito nosso aqui hoje é apresentar alguns problemas ou casos relacionados que a gente encontra no nosso dia a dia de atendimento à mineração, relacionados à água, e como tratá-los de uma forma que essa reutilização seja feita, como tratá-los de uma forma que o monitoramento ocorra de forma rápida, né? Diretamente no processo, sem precisar de um delay aí para saber se algum problema ocorreu, seja ele via qualidade ou como otimizar o processo de tratamento de água e efluente dentro da unidade. Convido agora ao meu colega Adalberto Oliveira, especialista de aplicação na linha da RAC, para apresentar um pouquinho a próxima etapa da nossa palestra técnica referente à parte de qualidade de águas e efluentes. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu queria me apresentar, eu sou Adalberto de Oliveira, eu trabalho na Exis já há algum tempo. Muito obrigado, Thiago. Nós vamos falar um pouquinho sobre a qualidade do tratamento de água, monitoramento, tá? Só um minutinho. Nós vamos falar um pouquinho sobre otimização de processo de tratamento de efluente. Na mineração, a parte interessante que nós falamos é muito mais a parte organoléptica, né? Que é a qualidade de água, como que as partículas vão ser removidas, né? O reuso dessa água. Então, esse tratamento de partícula, o tratamento de remoção de sólidos da água é uma parte extremamente importante, principalmente na mineração. Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, uns conceitos que existem, né? Mas antes de falar, eu queria falar um pouquinho, nós estamos falando da RAC. Quem é a RAC, né? A RAC é uma empresa, ela já tem mais de 65 anos, né? É uma fusão de duas empresas que se uniram, né? A RAC nos Estados Unidos e a Lang lá na Alemanha. E a Lang é de 32, ela desenvolveu a fotocélula, né? Então hoje a fotocélula, que é a luz que acende, né? Foi desenvolvida pela Lang. Então são empresas de desenvolvimento. E eles começaram a pensar como facilitar a análise. E eles começaram com a parte laboratorial, tá? A parte laboratorial deles é como fazer kits mais fáceis. Controle de caldeira, controle de qualidade de água, por exemplo, a turbidez. Como fazer de uma maneira simples e rápida. A pessoa fazer uma análise de um kit, um portátil, conseguir lá identificar um problema, pH, oxigênio dissolvido, sólido suspenso, turbidez. Como fazer de uma maneira rápida. E kits como ferro, cobre, cromo, né? De uma maneira que a pessoa consiga levar e consiga visualizar, analisar de uma maneira fácil. Com isso, ela conseguiu desenvolver kits e sistemas muito rápidos, muito simples. Bom, baseado nesses kits, ela pensou, poxa, eu preciso trabalhar isso, transpor isso daí para o processo. E foi desenvolvido equipamentos para o processo. Equipamentos para determinação de cloro, de turbidez, e começou a aparecer necessidades especiais. O que são necessidades especiais? É muito comum na mineração, poxa, eu preciso do analisador de ferro online, cobre online, né? Cianeto, arsênio. Então, é muito comum ter essas necessidades e apareceu os equipamentos, os analisadores online, onde que ele pegava as análises laboratoriais e transcrevia elas para o processo. Então, eu tenho uma análise, que eu tenho uma digestão, e eu gostaria de alterar ela para processo, né? Eu faço ferro com digestão, eu queria passar ela para online. Então, daria para fazer. Ela começou a fazer isso daí. Bom, apareceu uma necessidade. O cliente começou a observar e falou assim, poxa, eu gostaria também de fazer um controle, não só uma análise, né? Eu tenho uma análise laboratorial muito segura, muito útil, e eu tenho análise agora de processo. Mas como que eu faço o controle, a dosagem, né? Como que a RAC pode nos ajudar a fazer uma dosagem correta, uma dosagem mais assertiva, tá? Bom, o
que a RAC fez? Ela desenvolveu sistemas de monitoramento, sistemas de controle que vai ajudar no tratamento. Então, são lógicas de controle. Bom, pensando nisso, vamos transcrever a nossa necessidade. O controle da dosagem do coagulante, né? A pré-cloração, a pré-oxidação, são sistemas muito comuns na mineração, que às vezes é feito muito manualmente. A RAC desenvolveu um sistema, eu vou chamar assim, uma ideologia de controle. Nessa ideologia de controle é composta de analisadores, né? De analisadores de carga que qualquer alteração, necessidade de alteração, necessidade de dosagem adicional ao processo, qualquer necessidade adicional ao processo, você consegue trabalhar, tá? Então, qual que é a ideia? O equipamento vai lá, analisa a qualidade de água, ele vai lá e faz o controle da dosagem, tá? Então, ele é muito focado nisso. Bom, montamos esse pacote, então é um sistema bem robusto, que qualquer alteração da carga, da quantidade de sólidos, qualquer alteração do polímero, ele se adapta. Porém, né, a necessidade é sempre voltada ao que o cliente necessita, né? O cliente que cria a necessidade, ou a melhoria. O que alguns clientes vieram a nós e pediram, poxa, mas isso daí ainda requer que vai um operador lá. Isso ainda requer que, por exemplo, quando tem a parada de um produto, parada de um equipamento, eu tenho que chamar vocês. É muito difícil. Eu não sei quando o equipamento vai parar. Às vezes o equipamento, eu tenho que ter uma equipe técnica muito mais, um conhecimento muito maior para poder operar isso daí. Bem, como que nós vamos resolver esse problema? Como tentar eliminar um problema do equipamento sem integrar muito conhecimento ao operação, né? Deixar uma maneira mais simples, mais assertiva no processo. Bom, para poder entender isso, nós temos que entender um pouco sobre os problemas de um controle sem uma inteligência tão boa. E fizemos uma análise das dosagens tradicionais e quais são os problemas que podem ser mitigados ou que podem ser aparentes, como, por exemplo, alteração. Então, às vezes, você tem uma captação de água ou um tratamento da água que tem várias matrizes, várias vertentes, vários rios, vários elementos que estão afluindo, né, naquela bacia que vai ser tratada. E isso muda muito, né? Muda a carga quando você faz uma análise. Outra coisa, a complexidade que às vezes muda o polímero, né? Você está dosando um polímero, comprei um lote e de repente mudei o lote. Eu estou usando PAC, agora eu quero usar tanino, eu quero mudar, aí fica difícil, porque às vezes você fica preso ao fornecedor daquele produto, porque eu já fiz a equação. Como que eu consigo alterar essa equação sem ter muita pesquisa, sem ter muita gente fazendo vários jar testes, né? Então, começamos a analisar isso aí. E a vazão? Chove, né? Então, a chuva é a coisa mais normal. Chove, tem um arraste muito alto de matérias sólidas. Então, a vazão muda o tipo de tratamento, muda a quantidade a ser dosada. Então, começamos a verificar esses pontos, que toda vez que acontecia isso daí, você tinha um equipamento online, mas você tinha que, às vezes, fazer um ajuste manual. Então, exigia que, às vezes, tinha alguém lá fazer uma correção ao processo, tá? Além disso, fatores mais simples, às vezes, né? Às vezes, por exemplo, a calibração. Você tem o equipamento online, está lá funcionando, está dosando, tudo bonitinho. Aí alguém pergunta, tá, mas está calibrado? Está correto? Como que você vai saber se está calibrado? Exigiu o quê? Que você pegasse um operador, ia até o local, avaliasse se ele estava calibrado ou não. E às vezes a análise laboratorial dava um resultado. Ah, eu tenho um resultante de ferro aqui no laboratório que está dando 1, né? Mas lá no equipamento de processo está dando 2. Quem está certo? O que está errado? Né? Como avaliar isso? Como avaliar se essa tratativa estava certa? Qual que é a melhor tratativa a esse processo? Então, nós analisamos, né? Então,
o processo de controle de dosagem, aquele que eu mostrei lá anteriormente, né? É muito eficaz. Porém, existem esses pontos adicionais que exigem uma pessoa que vá eventualmente ao processo. Bom, paramos e analisamos isso e pensamos, como melhorar isso? Para melhorar isso, nós temos que entender a diferença de coisas. A diferença entre o que é machine-machine, máquina-máquina, né? E IoT, a internet das coisas. Qual que é a diferença das duas coisas? Eu vou falar rapidamente só para entender isso aqui, eu chamo de breakpoint, o momento onde que as coisas mudaram. Né? O momento que você vai lá e chama o Google e ele faz algo para você, acende uma luz, né? Que ele já entende que você precisa entrar na sua casa, abre seu portão. Então, o que isso pode agregar? O que a internet das coisas pode agregar? Então, primeiro vamos entender o que é machine e IoT, bem rápido. Primeiro, os dois, né? O equipamento de laboratório manda a informação lá para o relatório, lá para o sistema, lá para o laboratorista. O equipamento de processo manda para o supervisório. Os dois fazem a mesma coisa. Né? Na ponta, sempre vai ter as mesmas pessoas. Né? O rapaz do laboratório que fez a análise, né? E o rapaz lá do processo que está fazendo a operação. Às vezes esse laboratório é terceiro. Às vezes esse laboratório não é do cliente. E daí você tem o quê? Uma dificuldade. Na machine, né, máquina, o que acontece? O rapaz lá, o laboratório externo, foi lá, fez análise, o rapaz do controle tem uma informação e os números deram divergentes. O que acontece? Abre uma reunião, os dois sentam, será que você coletou certo? Será que não foi aquele momento? E cria-se uma discussão onde que não tem muita resolução ao processo. Então, a necessidade, o processo está lá, dosando, e as pessoas estão lá. Isso pode demorar, às vezes, 3, 4 dias, até mais uma semana, para entender o que estava de errado, se era análise, se era o equipamento, se era a dosagem, se era o polímero, o que tinha que ser refeito. Tá? No IoT, o que acontece? Entre esses sistemas, existe uma camada, nós chamamos de camada, é a parte de inteligência. Nessa parte de inteligência, a primeira coisa que acontece, o equipamento de laboratório, ele manda informação para o equipamento de processo. Eles ficam continuamente conversando e analisando o problema. Né? Quando eles verificam que tem um problema, não é depois que sai o relatório, né? Imediatamente ele vê que tem um problema, ele pega e chama uma equipe de manutenção, por exemplo, o equipamento de laboratório precisa ser calibrado, ou de processo precisa ser calibrado, que eles não conseguem se conversar. O de laboratório conseguiria calibrar o de processo, mas ele não consegue, porque existem outras coisas acontecendo, uma mangueirinha que tem que trocar, qualquer coisinha, qualquer detalhe no equipamento de processo, ele já localiza o problema, já chama a equipe técnica. Poxa, então eu ainda continuo com uma equipe técnica com conhecimento. Não, ele vai lá, acessa a nuvem e roda um relatório, um vídeo de como faz essa manutenção. Quem nunca entrou lá no YouTube para saber como que troca a lâmpada, como que faz um bolo, né? É a mesma coisa. É um vídeo falando como que você faz. Você roda o vídeo, e você passa 2, 3 vezes, vai falar qual o material que você usa, qual ferramenta que você usa. Você não precisa ser um especialista, um técnico em eletrônica extremamente conhecido, capacitado para trabalhar isso aqui. Não, é um vídeo, como vocês assistem no YouTube, né? Então, você vai lá, assiste o vídeo e você vê, poxa, eu entendi, tenho dúvida, você vai lá, entre em contato conosco, nós vamos acompanhar, explicar quais são os detalhes. Poxa, o negócio é muito complicado, eu não sei. Você vai lá e responde para o equipamento, eu não sei fazer isso, ainda estou com dúvida. Aí o equipamento pergunta, você quer que eu chame assistente técnica externa? Então, o que acontece? Nessa solução, é uma solução que roda continuamente e ela fica checando todos os detalhes e ele te dá um relatório do que está acontecendo. Qual é a vantagem? É economia de tempo e economia de químicos nisso daí. Porque você tem menos mão de obra operando esse processo, você tem menos químico que se perde, menos ponto de parada, né? Breakpoints de parada. Então, no primeiro processo, às vezes demora uma semana para voltar a funcionar. Aqui não, é automático, está acontecendo 24 horas isso. Bom, com isso, criou-se uma nova topologia de análise. Nessa nova topologia de análise, é sobre o chamado prognose. O que é um prognose? Bom, né, hoje em dia você tem lá os equipamentos, antigamente você tinha o equipamento e você não sabia se ele estava funcionando ou não, e ele
parava, né? Aí você ia lá, trocava eletrodo, trocava sensor, você fazia várias coisas para tentar voltar ele a funcionar. O que depois se desenvolveu? O diagnóstico. Colocava o sensor, o equipamento avaliava, esse sensor está ok, não está ok. Ele avaliava se era possível ou não, né? E ok. Então ele só falava quando ele parava. Ele parava, ele falava assim, eu não estou legal, né? Só que ainda tinha um problema. Imagina só, você acaba de sair de um local remoto, onde que você está fazendo um tratamento lá de polímero, tratamento de remoção de sólido, e você saiu, né? Meia hora depois, o equipamento parou, né? Poxa, ok, né? Vai lá, ele te ajuda. O que foi desenvolvido? O pré-diagnóstico, né? Que é o prognose, né? É a pré-diagnóstico do que acontece, né? É como você escuta, né? Aqueles cantores famosos que faz análise para saber se um dia pode ter câncer, né? Então ele avalia a probabilidade de falha, avalia a probabilidade de necessidade de calibração, tá? E ele vai lá na tela, vai mostrar para você quanto tempo falta para fazer a próxima manutenção, quanto tempo falta para a próxima calibração, e você clica lá e ele te fala o que você tem que fazer. Você se prepara 1 mês, 2 meses antes da necessidade de químico que tem que trocar, da necessidade de mangueirinha, tubinho, qualquer coisa assim. Para quê? Para evitar que o processo pare, né? Você automatizou um processo, você está reduzindo o custo, né? Um sistema de automatização de uma dosagem de polímero consegue reduzir de 20% a 30% de consumo de polímero, além da disponibilidade de estar 24 horas rodando. Então, você precisa que isso continue funcionando, continue sendo funcional, né? Então, ele avalie. Quando ele avalia, você vai lá fazer a operação, fazer a manutenção, já está programado, no momento programado. Você consegue fazer antes da parada. Bom, ok. Então, conseguimos fazer um pré-diagnóstico, né? E como que seria essa parte, esse meio, essa análise do processo entre um equipamento e o outro, essa análise da nuvem? Como que seria isso? Aqui eu coloquei 2 equipamentos que mesmo aplicativo, o Jonathan, logo em seguida, ele vai falar um pouco sobre os aplicativos, né, sobre os softwares de gerenciamento de ativo, né, como que ele identifica, como que ele mostra. Aqui eu coloquei, acessei, para fazer essa apresentação, acessei os equipamentos funcionando, né, esse daqui no lado direito, o analisador de cianeto, né, do lado esquerdo lá tem um analisador de sólido suspenso, para controle de coagulante, de polímero, né? Os dois eu acessei e tirei a tela dele. O que ele faz? Ele vai lá e mostra o sensor, mostra o que está acontecendo no equipamento, de uma maneira remota. Você não tem que ir até o equipamento apertar uma tecla, né? Você tem com dúvida nisso daí, você pode dar acesso ao serviço. Não é pegar o dado do produto, dado do equipamento, né? Que nos coloca acesso remoto das informações, não é acesso remoto ao resultado. Não é ao resultado, pegar o resultado, mandar para a nuvem, pegar o resultado e receber no celular, não é só isso, né? Acesso total ao equipamento, como você tivesse aqui, né? Na tela, mexendo, quando você tivesse mesmo na frente do produto, alterando o produto. Então, isso que é a parte interessante, isso que é a parte legal do processo. Além disso, você consegue fazer validação no laboratório. Checou no laboratório. Deu 1. Quanto que está dando no processo? Está dando 2. Não, eu confio no laboratório, está 100% correto. Eu vou lá no menu do equipamento e falo assim, olha, valide essa amostra para 1, não para 2. Ele vai lá, ele aceita, ele registra isso e valida. Tá? Então, ele valida. E se você colocar um número que ele acha que não vale, né, não está correto aquele número, o que ele faz? Ele manda uma notificação para você retestar, porque às vezes pode ter erro na análise laboratorial. Então, você tem um controle total no produto. Você não precisa estar lá no produto. Ele avalia a dosagem. Mudou o polímero, ele vai lá e reavalia a dosagem, né? Bom, com isso, ela foi criada uma nova topologia. Então, você vê, a primeira topologia, muito funcional, vai lá, dosa, tudo bonitinho. E essa topologia você adiciona as suas necessidades. Quais são as necessidades? Por exemplo, eu tenho uma mineração e eu preciso ter certeza que na saída tenha controle de ferro, não tenha
emissão de ferro na saída. Então, eu coloco o analisador de ferro, ele vai lá, o software, ele registra toda a análise, ele avalia, olha, eu tenho que dosar mais polímero, menos polímero, para que não tenha saída de ferro, não tenha saída, eu vou fazer uma oxirredução ou uma mudança de pH para fazer uma remoção de cianeto. Olha, eu tenho que dosar lá um polímero, tenho que dosar soda, para tentar remover cianeto. Ah, então eu tenho que colocar um analisador de cianeto final e fazer controle de dosagem. Ou até mesmo da água, do coagulante, da água tratada. Então, eu vou lá remover o sólido, ter certeza que a turbidez de saída, né, a quantidade de sólido suspenso da saída do seu processo está ok, né? Então ele vai lá e ele automaticamente ele cria uma lógica e vai trabalhando. Vai aparecer a necessidade e vai parar. Algum sensor vai sair fora e vai parar. O que ele faz? Ele tem um histórico e ele entra com o módulo historiador dele, ele vai começar a dosar mediante a histórico da dosagem. Mesmo com o equipamento parado, enquanto você está fazendo a manutenção, ele está lá operando, como se fosse um operador virtual. Tá? Ele virtualmente vai ver isso daí, vai ver bombas, vai ver toda a topologia, de uma maneira simples, que você vai lá, toca na tela, eu queria que a saída fosse tanta, ele vai lá e calcula todo. Tá? É um operador virtual, e esse operador tem acesso remoto, você pode ter acesso remoto a ele, você pode disponibilizar um que nós chamamos de túnel, para de repente assistência técnica, verificar os equipamentos, como que está. Vimos isso daí. E o que os outros clientes entraram em contato e falaram? Tá? Falaram o seguinte, poxa, legal, só que daí vocês têm todo esse conhecimento, e às vezes mesmo assim eu fico com um material de investimento, é um material difícil de justificar às vezes um investimento para esse material. O que nós desenvolvemos? A venda ou aluguel do processo. Por quê? Vamos entender o seguinte, a mineração é especialista em mineração, né? Nós temos a plataforma de água, né? Começamos isso daqui em 1930, né? Então, nós conhecemos um pouco sobre tratamento de água, ainda tem muito para aprender, mas nós temos essa capacidade. O que nós podemos fazer? Alugar os processos, né? Que nós chamamos de venda de dados. O que é isso? Na vez de você trabalhar com CAPEX, trabalhar com OPEX, aí toda a manutenção é nossa. Nossa equipe que vai fazer a calibração, a verificação, o teste laboratorial, tudo nosso. E você tem acesso virtual. Você, em qualquer momento, você pode ir lá. Você tem relatórios diários que você vai ter para poder ver quanto que está gastando. Né? Às vezes fala assim, nossa, parece meio utópico isso, parece um pouquinho fora da realidade, mas não é bem assim. Hoje, por exemplo, isso aqui são os nossos shelters, por exemplo. Esses shelters, o cliente, aqui na região de São Paulo, o cliente tem 17 estações de tratamento de água que são controladas remotamente. Não tem operação mais nessas estações. Remotamente, nós fazemos análise, ele gera uma lógica de tratamento e vai fazer o tratamento. Tá? Então, são módulos remotos, né? Esses shelters de brilhante aí, né? Inox aí. Não é inox, mas é brilhante mesmo, metálico aí. Eles vão lá, eles ficam recebendo toda a amostra, faz uma análise da amostra. Eventualmente, vamos lá, pegamos uma amostra e verificamos como que está aquele resultado, se aquele resultado está assertivo ou não. Remotamente, avaliamos qual que é o desvio que está acontecendo e ele vai lá e controla a estação. Controla a dosagem, é mais assertivo na dosagem. Então, essa daqui é uma das ideias também. Por quê? Poxa, eu posso colocar um equipamento? Posso colocar um equipamento, fazer controle de dosagem de polímero, já vou ter uma redução monstruosa de consumo de polímero e uma assertividade no processo. Posso também colocar uma lógica, né? Trabalhar com um sistema remoto, aquele que eu mostrei, mas eu também posso agregar isso a um sistema de aluguel de dados, né? Que é o controle de monitoramento. Para quê? Porque toda vez que o cliente chega para nós e pergunta, eu queria que tivesse isso, nós modulamos o nosso processo para que possa atender às necessidades, às expectativas do cliente. Tá? Nesse processo, por exemplo, todas essas análises, né, pH, temperatura, turbidez, cloro, condutividade, no caso do tratamento de água, água pública, né, é também flúor, tudo é controlado, é
calculado a dosagem, é dosado e é entregue uma água segura para o cliente, tá? Então, essa é uma das soluções que nós temos para controle e monitoramento da água, né? Remoção de sólidos e qualidade de água, tá? Então, nós montamos isso daí, desde o equipamento até todo o seu sistema, tá? Bom, fora isso, nós temos a parte de meio ambiente, né? E agora eu vou passar para o nosso querido Jonathan, né? O Jonathan, nosso especialista em meio ambiente. Eu agradeço demais aí a oportunidade aí. E no final, gente, manda a pergunta para nós aqui, que nós estamos aqui para ajudar vocês a responder. Beleza? Um abraço para vocês. Bom dia, pessoal. Muito obrigado novamente pela presença de todos, né? Meu nome é Jonathan de Almeida, né? Eu trabalho aqui na Axis aqui com relação ao especialista de aplicações na área de meio ambiente, né? Toda a parte de meteorologia e hidrologia e monitoramento aí de qualidade de água também. Hoje vamos falar um pouco, né, de tudo que é um monitoramento de qualidade de água, né, dentro de uma mineração, né? Eu acho que é um dos parâmetros aí que a gente fala que é muito importante para o atendimento às condições de condicionamento ambiental, né, de condicionantes ambientais. Então, tudo que a gente vê com relação à qualidade de água, monitoramento de pH, condutividade, com relação à turbidez, né, tanto em pontos remotos, né, a gente for falar em pontos, em locais distantes, né, de uma mineração, né, a gente sabe muito bem que as minerações em si são pontos isolados, né, então a gente tem toda uma instrumentação apropriada aí justamente para esse monitoramento aí, em locais remotos aí, garantindo a qualidade da informação, né, e a qualidade dos dados que estão chegando para a sua operação, né, tudo que você precisa fazer. Então, a gente fala aí que basicamente a gente tem podemos trabalhar em tanto de monitoramento ambiental pontual, né, que a pessoa pode ir pontualmente ir lá fazer a coleta da qualidade da água com uma sonda multiparamétrica, né, ou ela também pode ter estações fixas, né, ou também pode ser em boias de monitoramento. Então, dependendo da aplicação, aonde vai ser instalado, a gente tem um produto justamente para essa aplicação. Retomando ainda na questão da qualidade de água, né? Basicamente, a gente tem os parâmetros aí de temperatura, né? Até de clorofila, cianobactéria, né? Turbidez. Então, a gente consegue ter esses parâmetros aí online, né? Justamente para a gente poder tomar algumas ações aí com relação aos condicionantes ambientais, né? Que a gente precisa cumprir. Então, a gente, com essas informações aí online, né? Vamos dizer assim, uma informação de turbidez, você consegue tomar uma ação muito imediata, né? De uma intervenção, saber onde está tendo, às vezes, uma obra ali que está deixando vazar uma turbidez, vamos dizer assim, contaminando, né, aquele recurso hídrico ali, aquela água superficial. Então, você está podendo olhar e poder trabalhar em cima daquela contaminação, né, justamente para evitar aí que chegue posteriormente fora da planta, né, em rios aí, mais ajusante aí da planta aí. Então, isso é bacana, né, justamente ter esse controle, esse monitoramento online te ajuda a tomar decisões e fazer intervenções corretas no momento certo, né? Você não precisa depois ir pegar a amostra no rio, no córrego, né? Levar para o laboratório para depois fazer a análise. Então, isso tudo já está correndo, né? Então, bastante coisa, bastante informação você consegue utilizar para poder te ajudar aí. Um dos parâmetros, né, que a gente conversa bastante na área de mineração, né, são os condicionantes na questão da turbidez do sólido, né? Justamente nesse intuito aí, hoje a RAC, né, junto com a OT, né, a gente desenvolveu uma aplicação de uma sonda, né, que justamente ela mede a turbidez e o sólido, né? Então você consegue aí tirar essas informações da turbidez e do sólido em uma única sonda, né? Que muitas vezes a gente só precisa de um parâmetro ali de turbidez e de sólido. Então a gente consegue aí fazer medições pontuais robustas, né? E justamente com bastante qualidade na informação. E aí com essas informações você consegue fazer interações, né? Fazer intervenções para poder justamente evitar, né? Que isso possa sofrer depois penalidades aí com relação a não cumprimento das condicionantes ambientais, né? A gente fala, hoje em dia a gente brinca, né? O pessoal fala muito, né, que se a água está potável ou não, se ela está transparente, né? Então, muito importante, né, o monitoramento da turbidez do solo justamente para garantir, né, que você está jogando, deixando sair a água da sua planta, né? Justamente em umas condições aí
muito legal aí com relação a esse monitoramento, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais. E só um detalhe, tá, pessoal? Desculpa até eu falo bastante rápido, né? Mas o importante é o quê? Esses parâmetros todos, né, que a gente está falando aqui, que é monitorado aqui, todos esses parâmetros aqui a gente consegue monitorar e trazer as informações na palma da sua mão. Essas informações estão disponíveis aí com relação aos dados online, né? Tipo, eu consigo ver a informação na palma da minha mão através de aplicativos que a gente possa estar olhando esses dados que a gente vai falar posteriormente também. Vamos falar um pouco, né, sobre monitoramento de água subterrânea, né? Como é muito utilizado aí em algumas minerações também a água, né, subterrânea, justamente no seu processo aí. Então, para isso, né, é muito importante aí que a gente tenha o controle, né, desse recurso tão precioso, né? Que a gente sabe muito bem, né, que 70% hoje, né, da água que vem da superfície, ela vem de água subterrânea, né? Então, a gente ter o controle aí de toda essa água subterrânea, né? A gente é muito interessante justamente para poder fazer a garantia, né? O Thiago, acho que começou a apresentação justamente falando em relação ao quanto de água é importante, né? Justamente na mineração, que é um recurso, né, muito escasso, né? Então, a gente tem que ter o controle, tem que olhar, tem que fazer o gerenciamento, né, dele, né? Para a gente poder fazer o uso, né, melhor uso dele, né? Hoje em dia a gente tem aí diversas empresas aí com relação a reuso, né? Diminuir o consumo de água, né? Melhorar o reuso, né? Melhorar o controle. Então, esses instrumentos da OT, né, ele te ajuda justamente a ter o conhecimento de qual o volume, né, o quantitativo e o qualitativo de água que você tem. Então, a gente consegue monitorar toda a parte de água subterrânea, tanto a qualidade, né, qualitativo, né, tanto o quantitativo também, a parte de sondas, né, medição de condutividade, nível, né, de poços, né. Então, também a gente consegue fazer medições aí pontuais ou até mesmo a transmissão desses dados aí para você poder fazer a coleta a transmissão desse dado para você trabalhar essa informação online depois. Um produto, uma aplicação muito importante, né, dentro da mineração também é o monitoramento de vazão, né? A gente sabe muito bem que aí a gente consegue ter o controle do balanço hídrico, né? Então, para a gente ter o controle, né, saber o quanto a gente está utilizando desse recurso que é escasso, né? A gente precisava fazer medições de vazões, né? Ou pontuais, né? Ou online, né? Tipo, o que está acontecendo naquele momento. E hoje em dia, né, a gente tem diversas tecnologias para trazer esse benefício para você, né? A gente tem equipamentos que façam medições de vazão pontualmente, né? Então, aquele equipamento molinete, medição aval, né? Então, a gente consegue fazer essas medições, né? Também a gente consegue fazer medições aí com equipamento sem um contato direto, né, com o corpo hídrico, né? Através de tecnologias Doppler, né? A tecnologia Doppler também ajuda bastante nisso, justamente para alguns rios, né? No caso, a gente tem alguns rios que podem levar muita carga, né, de sedimentos e pode danificar o equipamento que está instalado dentro do corpo ou até mesmo alguns sensores. Então, a gente tem equipamentos que façam a medição sem um contato direto com a água ou até mesmo um contato direto com a água em alguns casos que a gente consiga aplicar esse tipo de tecnologia. Tanto em medições de vazão pontuais, né, online, né, ou também medição de vazão em grandes rios, né, com equipamentos Doppler, né, aqueles que a gente consegue fazer medições aí muito rápidas e seguras e precisas, tá? Nesse âmbito ainda do quantitativo, né, a gente fala de medição de vazão, mas a gente também fala todo o monitoramento, né, de hidrometeorológico, né, ou hidrológico, ou linimétrico, né, que antigamente a gente falava bastante, né, dos linímetros, né. E então a gente tem todos esses equipamentos aí de monitoramento de nível de barragens, né, para a gente poder ter o controle aí de qual é o nível da nossa barragem, o controle também, o nível também de rios, de pequenos córregos aí através de sensores com diversos tipos de tecnologias diferentes, né? Hoje em dia a gente tem várias tecnologias para monitoramento de nível, né? Por exemplo, a gente pode utilizar um borbulha, um sensor radar também, ou um sensor de pressão, que o pessoal utiliza bastante. Então, com essas informações, né, a gente sabe muito bem, né, com essas informações de nível e com medição de vazão, pontualmente, a gente consegue extrair, né, uma curva-chave, né, dessa vazão naquele ponto, né, e com si só, você com essa curva-chave, com a informação de nível, né, a gente consegue ter a vazão online, né. Então, isso é muito importante, né, o controle, né, o quantitativo, né,
daquela água a gente tem, o quanto de água tem que estar passando, o quanto de água a gente pode utilizar e o quanto de água a gente está deixando de ser utilizado, né? Então, isso é muito bacana, esse monitoramento é muito importante aqui também. Pessoal, vamos falar também um pouco, né, da parte meteorológica, né? A gente está falando aí toda a parte de água, né, de hidrologia, né, parte de qualitativo e quantitativo, né? Dentro da mineração, né, um parâmetro muito importante também para a operação e para manter, né, todo o funcionamento, para ajudar toda a sua operação, é a parte meteorológica, né? Hoje em dia a gente tem muitas aplicações aí dentro da mineração ou também fora, no Instituto de Meteorologias, ao mundo afora, ou até mesmo no Brasil, de aplicações de chuva, temperatura, de umidade, né, de pressão, de radiação, né? E mais um parâmetro muito importante, que é o parâmetro de chuva dentro da mineração, ele te ajuda justamente a reduzir custos, né? Por exemplo, eu tenho a medição de chuva, eu consigo saber o quanto é o movimento de minha pilha de minério, eu consigo saber com relação ao quanto de chuva, quantitativo de chuva está caindo aqui, o que pode estar contaminando, né? Que aquela turbidez está subindo por quê? Eu posso justificar, né, para um órgão ambiental, porque está subindo a turbidez, porque está chovendo, isso é um fator meteorológico, não é um fator climático, né? Então a gente consegue fazer e conversar justamente com essas informações. Trazendo as informações para você, do seu lado, você consegue ter base consegue ter convicção do que você está falando e com as informações também precisas, né, das estações meteorológicas também. Passou um pouquinho. Eu estava falando, né? Estações meteorológicas ajudam dentro da mineração, né? Tanto na parte de lavras, né? Tanto a parte de minas em céu aberto. Então, a gente consegue ter informações meteorológicas para garantir a segurança das pessoas, né? Garantir que o que está sendo medido, né, com qualidade, as pessoas poderem sair para poder se deslocar ao seu ponto de trabalho, ao seu posto de trabalho, porque as condições meteorológicas estão favoráveis para aquilo, porque o vento está em condições favoráveis, velocidade está ok, a chuva está ok, né? Ou até mesmo uma temperatura, né, pode estar influenciando. E uma coisa também, trazendo da estação meteorológica, a gente fala também é o sistema de evapotranspiração, né? Isso também entra dentro do balanço hídrico ali, né? Dentro do balanço de massa daquela região. Então, a gente consegue reconhecer aquela micro região, né? Micro informação da sua região, da sua usina, da onde você está operando, né? Então, a gente consegue trabalhar com microlocalizações meteorológicas de cada ponto aí. Pessoal, como eu estava falando, né, a gente vem falando, né, bastante aí, o Adalberto também veio falando bastante de instrumentações, né, de tudo que as instrumentações podem estar ajudando a gente, né, dentro, né, desse monitoramento, de reuso, né, de controle, de visualização, né, de informação, né, a gente precisa de tudo isso, né, além dos equipamentos, os instrumentos que estão lá de forma transmitindo esses dados, ou coletando, ou interagindo, né, com o usuário, ou interagindo com o laboratório, a gente precisa ter um software para fazer essa gestão, né? Então, o software é uma ferramenta muito importante, porque a gente começa, né, do instrumento, tem a transmissão, que é o meio, e tem um fim, que é o software que faz a gestão. Então, a gente consegue fazer todo esse ciclo, né, da água, né, junto com o instrumento e junto com o software. Isso ajuda muito justamente a integração na operação, tá? Vou falar hoje, né? Hoje a gente tem basicamente algumas plataformas, né, de software, né? Eu vou falar dessas duas plataformas hoje, que é o Hydromet Cloud e o Aquatic, né? Que é o Aquarius, o software da Aquaticas Informática, que são softwares baseados em nuvem, né? Baseado em plataformas tanto mobile, né? Ou tanto como browser também. Vamos falar um pouco mais de cada um e vamos conversar um pouquinho. Pessoal, aqui eu vou separar um pouco, né, como é que eu posso explicar aí o que é o software da Aquarius, né? Que é o software, ele basicamente é um software de pacote de informação, pacote de dados, né? Pacote do que eu vou trabalhar, né? Eu posso trabalhar de um software que vai coletar dos sensores, né, de campo, né, dos sensores que estão lá fazendo a instrumentação, ou os sensores de processo, os sensores de meio ambiente, né, as estações hidrológicas, estações meteorológicas, os equipamentos do controle da parte
da estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, né? Toda a planta sua de instrumentação, você pode estar incluindo nesse software, né? E com isso você pode ter todas as informações na palma da sua mão, né? E também tem uma plataforma desse software que a gente fala que é o Aquarius Sampler, né? Que aí a gente pode também usar, né? A gente vai falar um pouquinho mais dele aqui, mas eu vou só dar um spoiler aqui, que é um software, né? Que é onde pode te ajudar, né? Justamente é o quê? Você unificar as informações coletadas do pessoal de campo, do pessoal de laboratório, com a nuvem, com a informação que está chegando das estações, né? E também uma das plataformas desse software, né? Que é o sistema também Aquarius Escada, né? Que aí você consegue fazer interações, fazer intervenções, né? Automações, né? Também em cima, né? A gente também consegue pegar informações de outras bases de dados, né? As bases de dados já atual ou que já estão em operação, ou também fazer interações com outros sistemas justamente para alimentar, para a gente tomar decisões em cima do software, né? A gente também tem o Aquarius, né? Que é Aquarius série, né? Série de dados, né? Então a gente consegue incluir todas as séries temporais aí de anos e anos de estudo, né? Em cima do que foi feito, né? E depois tem o Aquarius, né? Que é o portal, né? O Web Portal, que é onde você consegue visualizar esses dados aí, você tem a interação aí que você precisa fazer. Aqui é um pouco, né, da parte do Aquarius Sampler, né, que é o Aquarius Sampler, justamente o quê? O equipamento você tem um ponto de coleta, você tem a data, você tem sua equipe, então ela consegue fazer toda essa interação e subir essa informação, e aí depois você consegue trabalhar com essa informação do pessoal de campo, né, que está sendo coletado, batendo com a informação dos equipamentos, dos instrumentos, né, e aí você consegue fazer algumas analogias aí, justamente de correções de qualidade, né, do dado, justamente para melhorar a informação que você está postando ou você repassando a um órgão de fiscalização. Aí a gente também tem a parte de monitoramento também de água subterrânea, né? Então a gente consegue aí ter todo o controle também de lençóis freáticos, justamente quanto choveu, quanto que está caindo de chuva, o quanto que vai infiltrar, então quanto que vai subir. Então a gente consegue fazer tendências aí de quanto a gente pode ter de nível, né? Depois, posteriormente, na transmissão, a gente consegue fazer alguns marcos, né, vamos dizer assim, mapas, né, de exibição de mapa de calor, né, de onde tem tal informação, você tem maior chuva aqui, concentrando ali, a informação de nível, está concentrando outros dados aqui, então a gente consegue fazer toda essa interação. Justamente aí os pontos, né, que a gente fala o mapa de calor de chuva, aí a gente também consegue fazer sistema de alerta, a estação está transmitindo, então está verde, está ok, ela extrapolou uma medida, extrapolou uma informação, então eu consigo aí justamente ter esses dados e tomar decisões corretas, isso vai nos favorecer, né, vai favorecer a sua operação. Acho que a Adalberto também pontuou muito bem aqui, que ele falou assim, o que o pessoal de mineração sabe? Eles são experts em minerações, em extrair e ter o melhor processo possível, né? O grupo Dana, a Access, a gente é experta justamente em quê? Em fornecer instrumentos e produtos justamente para melhoria do seu processo, né? Você otimização de custos, otimização de dinheiro. Então, isso a gente se fala, então a gente consegue se falar a mesma língua nesse momento justamente que é um ajudando o outro, um com os instrumentos, um com a experiência que tem da mineração, que trazendo toda a experiência de monitoramento. Também uma coisa muito bacana que o pessoal acho que vê bastante aí é justamente o que? Você faz as medições, né, de vazão, você traz os equipamentos, traz a instrumentação toda e depois você consegue fazer curva-chave, né? Você consegue extrair essa informação, pegar o nível e ter a informação de vazão online. Acho que esse é bacana, que você consegue saber o quanto você está de vazão que está entrando na sua planta, de vazão que está saindo da sua planta. Então, esse controle, essa visualização, esse poder, né, de poder tomar esse tipo de decisão e muito rápida, isso ajuda muito a operação. Pessoal, eu vou falar também do Hydromet Cloud, né? Eu falei bastante do Aquarius, que é um software, vamos dizer assim, o Aquarius, para finalizar um pouco, ele é um software que hoje é o SGS dos Estados Unidos, que é o Serviço Geológico dos Estados Unidos, usa esse software justamente para todo o monitoramento nacional, né? Então, a gente tem todo um software que foi construído justamente nesse intuito aí de hidrologia, de meteorologia, para justamente te ajudar essa operação. O Hydromet Cloud é um software, vem da mesma pegada, né, do Aquarius, porém é um software aí que a gente consegue visualizar, tirar informações, extrair informações, né, visualizar alertas,
visualizar no aplicativo mobile. Isso também te ajuda muito na sua operação. Você consegue tirar curvas, gráficos, né? Tabelas, exportar essa informação, consegue fazer muita coisa, né? Muita coisa com isso daí. Isso daí a gente fala assim, qual é a diferença do Aquarius, né? E do Hydromet Cloud? Eu falo assim, a proporção de estações, né? A proporção de interações com instrumentos diferentes. Por exemplo, o Hydromet Cloud, eu uso bastante instrumento aqui na parte de hidrologia, na parte de meteorologia. Não, eu quero fazer interação com o meu sistema de processo, o meu sistema de análise, também da estação de tratamento de água, eu quero fazer a água subterrânea, eu quero fazer esses dados se falarem, né? Eu quero tirar essa informação e se falar esses dados. Então, eu consigo fazer programações específicas, né? E aí consegue extrair todas as informações. O Hydromet Cloud, a gente consegue visualizar, tomar ações aí com relação a alertas, né? Eu colocar faixas lá, por exemplo, a minha faixa de condicionante aqui é 70 NTU, né? Se passar de 70 NTU, eu queria que me mandasse um SMS, me mandasse um e-mail, né? Então, você consegue fazer esse tipo de interações para te ajudar a você evitar alguns certos problemas, até mesmo uma multa aí, né, com relação a isso. E, pessoal, basicamente é isso aí. Muito obrigado, tá? Vou agradecer aqui novamente em nome do Adalberto, do Thiago Fiorese, em nome também da Exis, também de todos os colaboradores. E eu gostaria que a gente trouxesse algumas perguntas aí, algumas dúvidas, justamente para a gente poder estar interagindo com vocês aí e conversando. Muito obrigado e tenham um bom dia a todos aí. Bom, gostaria de agradecer tanto ao Adalberto quanto ao Jonathan pela apresentação. Aqui a gente eu estou apresentando aqui um slide com os nossos contatos, né? Então, tanto telefone, e-mail. Chegaram algumas perguntas aqui, eu vou lê-las para vocês e já vou pedir o auxílio tanto do Jonathan quanto do Adalberto em relação ao retorno, né? Adalberto, logo no começo da apresentação veio uma questão em relação a se é possível monitorar metais de forma online como o cianeto ou arsênio. Pode nos ajudar com esse retorno? Sim, é uma boa pergunta, porque as coisas mudaram muito, né? As tecnologias evoluíram muito. Antigamente você tinha uma análise laboratorial apenas, que você ia lá, fazia uma análise laboratorial, ou às vezes até mesmo precisaria contratar um laboratório externo para fazer uma análise de metais, né? Os equipamentos hoje, a nossa tecnologia, a nossa plataforma, ela é focada também nessa maximizar a análise, maximizar, deixar mais fácil. Então, por exemplo, cianeto, ferro, cobre, flúor, né? Então, tem algumas minerações que às vezes têm residuais de flúor, né? Arsênio, todos os elementos possíveis de fazer em laboratório, eu consigo transcrever ele no processo, né? Como eu falei, não só transcrever como analisador, né? Por isso que o cloud, né? Essa ideia do Aquarius, porque é utilizado lá fora, porque é utilizada essa plataforma lá fora, porque não é só medir, é ter ações em cima. Então, sim, nós temos equipamentos online que conseguem fazer todo esse monitoramento de metais, né, e outros elementos como amônia, né? Também perguntaram sobre orgânico, né? A parte de orgânico, controle de orgânico. Perguntaram também sobre resíduos, se esses resíduos vão contaminar rios. Todo esse tipo de monitoramento nós conseguimos fazer. Além do monitoramento, é fazer o controle. Porque não basta você falar assim, olha, eu estou contaminando um rio. Não é só contaminar o rio. É o que eu continuo, o que eu tiro disso, como mitigar um problema. Mitigar o problema é fazer isso. É para você ir lá, analisar e atacar o problema. Então, nós temos sim. É por isso que é importante não só o equipamento, mas a cloud, né? Que vai trabalhar nisso, né? O sistema que vai estar por trás disso, né? Que nem o Jonathan explicou os dois. Um sistema que é mais lógico, mais simples, e um sistema que ele toma ação, né? Então, temos sim, tá, Thiago? Legal, obrigado, Adalberto. Tem uma outra pergunta que aqui acho que é mais direcionada para o Jonathan, mas também se você quiser
participado, Alberto, que é possuo um condicionante ambiental que me obriga a monitorar parâmetros de qualidade em uma barragem. Existe alguma solução para fazer isso de forma online? Eu acho que é mais o sentido de, no meio da barragem, deve ser alguma coisa do gênero, né, Jonathan? Veio essa pergunta. Vamos lá, Thiago. Obrigado também pela pergunta aí. Então, para monitoramento em barragem, né, sim, a gente tem soluções, né? Por exemplo, a gente consegue fazer monitoramento em barragem através de boias, né, de monitoramento. Então, desde você colocar uma estação fixa, você pode botar uma boia lá no meio de uma barragem, né, um lago, né, ou um dique, né? Você consegue fazer esse controle, essa transmissão desses dados através de um celular ou satélite, né? Você consegue fazer sim esse monitoramento online de parâmetros aí até de condutividade, pH, turbidez, até sólidos e cianobactérias ou clorofila também. Todos esses parâmetros também é possível. Legal. Obrigado, Jonathan. É importante essa pergunta foi bem a calhar, né? A flexibilidade, né? Como disponibilizar o dado em pontos isolados é bastante importante. Eu vou só corroborar um pouquinho o que o Adalberto falou. A pergunta veio relacionada à parte online, mas mesmo quando exista uma demanda pontual, né? Então, equipamentos portáteis para monitoramento de metais, equipamentos portáteis para monitoramento de pH, ou seja, a parte eletroquímica, colorimetria, tudo isso a RAC, né? Ou a OT, junto da Axis, tem por excelência, né? Então, isso que muitas vezes não se faz necessário uma análise assim em tempo real, né? Às vezes são pontos isolados que necessita apenas de uma análise pontual. Então, a gente tem dentro do portfólio também toda essa possibilidade de estar agregando aí o plano de monitoramento ambiental da planta, né? Então, é isso que a gente gostaria de fortalecer aqui dentro das perguntas, aí do retorno das perguntas que nos foram feitas, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui sobre a relação às demais perguntas. Bom, um ponto bem importante, né, que veio um comentário aqui, na verdade não veio muito sobre pergunta, mas veio como um comentário em relação ao cuidado das mineradoras sobre a população circundante, né? Isso é muito, também concordo com o comentário que foi feito, porque a mineração em si, ela tem um aspecto social muito importante e o aspecto ambiental ele vem aí junto com esse aspecto social. Então, como as áreas das minerações elas são muito grandes, acabam abrangendo aí populações que estão circundantes a essa mineração e sim, né, quanto maior é o controle, quanto maior é a utilização do recurso água ou o meio ambiente de uma forma sustentável, consciente, melhor vai ser a qualidade de vida dessa população ao redor da mineração, melhor vai ser a questão do uso consciente do recurso finito que tanto a gente focou aqui hoje, né? Então, a gente quer reforçar, né? Claro, as palestras tiveram um cunho técnico, mas também com a parte comercial, mas a gente quer reforçar para vocês que, antes de tudo, nós somos parceiros, né? Já temos uma base instalada bastante significativa em plantas importantes de mineração no Brasil, onde não só é feito a parte de venda, comercialização, como suporte técnico, assistência técnica, desenvolvimento de metodologias específicas, né? Então a gente tem um time de engenharia, um time de projetos que ele é designado justamente para que soluções customizadas sejam feitas, né? Então, isso é bastante importante porque é um ambiente que o mercado de mineração requer esse tipo de customização, né? A gente não necessariamente precisa vender um equipamento pronto, a gente tem que desenvolver uma solução. E sim, nós estamos abertos, estamos sempre disponíveis a pensar um pouquinho fora da caixa, dependendo da necessidade de vocês. Pessoal, estamos chegando ao fim. Gostaria muito de agradecer a participação de todos. Os contatos estão aqui
A nossa página na internet ela tem bastante informação referente especificamente sobre mineração. Gostaríamos muito de fazer uma solução, uma conversa específica com cada um de vocês. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios.
Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.